Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Matheus Lopes, tenho 23 anos e eu sou desenvolvedor de software. Hoje eu quero contar para vocês como foi a minha jornada até conseguir a minha primeira vaga de emprego. Então eu entrei na faculdade em 2020 e, como vocês sabem, é o ano que começou a pandemia. Então eu entrei na faculdade no início do ano, estudei ali até março, foi mais ou menos um mês de aula e aí parou tudo. Na verdade a faculdade continuou, mas continuou de maneira remota. Eu sou do Rio de Janeiro, me mudei para Santa Catarina para fazer faculdade lá. Depois eu posso contar um pouco dessa história de como foi para chegar na faculdade e tudo mais, mas fica para um próximo vídeo. Então a faculdade ficou remota, eu voltei para casa, voltei a morar lá no Rio de Janeiro e ali eu fiquei estudando online, a faculdade continuou, não parou, ficou online, até que eu decidi que queria muito entrar no mercado de trabalho, queria uma primeira oportunidade, né? Eu não tinha trabalho, não tinha ali uma experiência, eu entrei na faculdade bem cru, assim, não tinha mesmo experiência com programação, não fiz curso técnico, eu até gostava de computador ali, mexia e tal, nas peças, mas não tinha a menor noção de programação de software. Então, eu gostaria muito de entrar, mas naquele momento ainda não estava aquele boom tão grande da pandemia e eu precisava ter alguma experiência. Então, quando virou o ano para 2021, eu comecei a buscar vagas, me candidatei em estágio e tudo mais, não passei. E aí surgiu na faculdade um projeto para desenvolver um aplicativo em Flutter, que eu não tinha a menor noção, né? A única coisa que eu sabia era realmente o que a faculdade tinha ensinado ali e um pouquinho de Python que eu assisti no YouTube, mas a faculdade ensinava Java e eu não tinha a menor noção de como funcionava, mas eu me candidatei para o projeto. Valia para receber uma bolsa mensal ali de R$ 400 e eu queria essa primeira oportunidade até para ter essa experiência para conseguir entrar no mercado de trabalho. Só que outras pessoas também se candidataram, pessoas que tinham feito o ensino médio técnico ou que já tinham participado de um projeto em 2020 e o professor acabou não me selecionando para receber a bolsa porque eu não tinha experiência, os outros rapazes já tinham experiência e tudo bem, né? Normal, realmente os que têm mais experiência vão ter mais facilidade, ele era para desenvolver um aplicativo, né? Só que o professor falou que se eu quisesse participar sem receber a bolsa, eu poderia. E aí, pessoal, é aquilo, né? Eu queria realmente uma primeira oportunidade, mas eu queria receber um valorzinho mensal para ajudar ali em casa e tal, né? Não tinha trabalho na época. Então, eu resolvi aceitar mesmo assim. Por quê? Mesmo não recebendo a bolsa, o professor falou que em algum momento poderia surgir uma bolsa, mas ele não prometeu nada. E o principal para mim era, eu queria ter uma oportunidade, pessoal. E eu estava na casa da minha mãe e do meu pai naquele momento, eu não precisava tanto de um trabalho. Graças a Deus eu conseguia estudar ali tranquilo e um trabalho eu conseguiria depois com a experiência que eu tivesse ali. Então eu resolvi participar do projeto gratuitamente. A faculdade lá é no interior de Santa Catarina, tem bastante pomar de maçã, então o projeto era voltado ali para mapeamento de campos de plantação e tudo mais. Eu fiquei então ali trabalhando, né, nesse projeto e foi a melhor decisão que eu tomei, pessoal, de trabalhar mesmo não recebendo a bolsa. Por quê? Tem um amigo lá que era inclusive da minha sala, ele já tinha mais experiência que eu, se chama Vinícius aí, um abraço, né? Ele me ensinou bastante coisa, então ele também não tinha tanta experiência com Flutter, só que ele já tinha aquela experiência prévia de programação, então ele ia conseguindo fazer. E tinha um outro colega lá que participava também, né, e que recebeu a bolsa. Então eu aprendi bastante com eles, coisas que eu não estava aprendendo nas aulas da faculdade, né, práticas mesmo, né, coisas práticas. E depois de um tempo, o professor viu que eu estava me dedicando independente da bolsa, né, participando das reuniões todas, fazendo as metas que a gente tinha para bater, de desenvolvimento ali do aplicativo. Eu tinha bastante dificuldade ainda, tá? Não se engane, pessoal. Eu fazia muita coisa me apoiando ali com a experiência do Vinícius, tirava muita dúvida com ele, mas eu conseguia fazer as coisas mais básicas, mas ainda tinha bastante dificuldade. Mas o professor viu que eu estava me dedicando mais ou menos um mês e meio, ou 2 meses desse projeto. Ele conseguiu uma bolsa para mim e me ofereceu era R$ 250 por mês, mas já fiquei assim muito feliz, né? Para mim já foi como primeiro trabalho de programador e tal. Então,
Já fica a dica aí, pessoal. Aproveitem o que tiver na faculdade, enfim, a oportunidade que surgir, para você ter a primeira experiência. Em seguida, assim, 15 dias, um mês depois, recebendo a bolsa agora, um professor entrou numa aula online dizendo que uma empresa da região, e aí já estava mais alta ali aquela questão da loucura que foi a pandemia para a vaga de emprego de desenvolvedor. Dizendo que tinha uma empresa da região que queria oferecer 9 meses ali de aprendizado de C Sharp na época, e a empresa ia pagar uma bolsa para os alunos que, enfim, fossem se destacando, e ela contrataria até alguns deles no final do curso. Parecia um pouco bom demais, né, para ser verdade. Mas eu resolvi conversar com esse professor que entrou na aula ali. Muita gente deve ter ignorado, mas eu achei muito interessante. Muita gente ignorou, né, tanto que foram pouquíssimos que participaram da minha turma. Mas eu resolvi conversar com ele, perguntar como é que era, se era isso mesmo, né. Aí ele fez uma entrevista comigo, porque não era todo mundo que ia receber a bolsa, que a empresa ia pagar era R$ 600 e mais 200 de vale alimentação. Então era tipo um estágio mesmo, com contrato, né? E aí só que você ia ter que trabalhar um tempo para a empresa depois, se você fosse um dos que se destacassem ali, né? E tinha um contrato ali de, você vai ficar aqui trabalhando pra gente por um bom tempo. Mas tudo bem. Aí eu conversei com o professor, contei. Aí, galera, uma coisa vai se ligando à outra, né? Às vezes você precisa estar preparado, né? Às vezes não. Estejam preparados para quando a oportunidade aparecer, né? Eu pude falar para o professor que eu entrei no projeto, que eu já tinha um pouco de experiência em programação, que eu fiz mesmo de graça porque eu queria aprender. Eu também fazia um curso técnico de noite que eu fiz porque acabava tendo mais tempo quando eu me mudei para lá para Santa Catarina, então fazia um curso técnico lá de noite de biotecnologia. Falei que eu estava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, que eu queria muito uma oportunidade. Contei coisas que eu fiz também para entrar na faculdade, que aí, enfim, eu comento em outro vídeo de dedicação ali mesmo. E o professor gostou bastante ali da minha história e resolveu me oferecer uma oportunidade, mesmo eu tendo pouquíssima experiência, né? Eu tinha 2, 3 meses nesse projeto da faculdade, e ele deixou eu entrar num estágio da empresa para receber a bolsa. Então eu ia ficar ali 9 meses estudando, recebendo a bolsa. Só que ainda não estava dentro do mercado, né? Eu ia realmente, era um estudo, né? Era diário ou algumas vezes na semana. A gente fazia ali, era quase uma faculdade. A gente saía da faculdade e tinha 4 horas de curso, e fazia muito trabalho de casa, era bastante, bem puxado. E assim, professor excelente, né? E ele foi ensinando pra gente as coisas. Só que assim, eu percebi que muita gente que foi selecionada eram pessoas que tinham já uma malícia, uma boa técnica ali, né? Uma malícia de desenvolvimento de software que eu não tinha, né? E eu queria muito estar entre os melhores para ser selecionado para a empresa, e porque é sempre bom, pessoal, você buscar estar entre os melhores. Só que eu não tinha essa técnica que eles tinham, tudo isso que eles sabiam, eu ainda não sabia. Então, se você não pode, talvez, naquele momento se destacar pela técnica, como seus colegas estão se destacando, se destaque por outros motivos. Esse professor começou a marcar aulas presenciais, eventualmente, já estava ali, ainda era pandemia, mas já estava podendo ir em aulas com máscara e tal, e ele resolveu marcar uma aula presencial lá em Santa Catarina, nessa cidade que eu estudava. Só que lembrem-se, eu estava no Rio de Janeiro, né? Todo mundo voltou para casa porque não tinha mais aula na faculdade. E o que eu pensei, né? Poxa, vou me esforçar ao máximo aqui, quero entrar muito na empresa, quero ser um dos selecionados, quero ter a primeira oportunidade de entrar, enfim, a primeira oportunidade no mercado de desenvolvimento de software. O que eu fiz? Consegui uma passagem gratuita, porque eu tinha umas coisas de baixa renda lá, que a faculdade alguns benefícios, e eu consegui uma passagem grátis para ir para Santa Catarina de ônibus. Demorou umas 24 horas. E por telefone eu aluguei um quarto que era R$ 400 por mês lá, em Laje, Santa Catarina, que era a cidade que eu estudava. E fiquei um mês lá nesse quarto, fui nas aulas presenciais e voltei para o Rio de Janeiro. Aí, pessoal, começou assim um reconhecimento pelo esforço, né? O professor falou na aula, poxa, teve gente aqui de Laje, né? Daqui da cidade, que não veio na aula. E o Matheus, por exemplo, aí veio lá do Rio de Janeiro para participar da aula. Então, parabéns e tal. Ele falou isso numa aula ali com todo mundo, que fiquei muito contente, né? Então, comecei a me destacar
pelo esforço, pessoal, pela dedicação, pela vontade. Não pela técnica que eu ainda não tinha, mas eu estava fazendo os exercícios, eu estava buscando aprender, usando a galera que sabia mais do que eu para aprender com eles, entrando em chamada no Discord, tirando dúvida do exercício com eles ali. A gente ficava até tarde e eu fui me enturmando com a galera que sabia mais e aprendendo junto com eles. Lá para setembro, essa empresa precisou de pessoas urgentes por conta de um projeto que chegou lá. A empresa trabalhava com notas fiscais e só que era um projeto assim que era boa parte do código era legado e tal. A galera, a grande maioria não se interessou para entrar. Você ia ter que sair do estágio, né, da própria empresa, e a empresa ia te contratar novamente, dessa vez como CLT desenvolvedor júnior. E aí, assim, eu nem pensei duas vezes, sabe? Eu queria muito a vaga, independente do projeto que fosse, eu queria enfrentar ali o código que fosse, né? E eles falaram que eles sabiam que era iniciante, que eles iam te dar um tempo para você aprender e tudo mais. Então, eu só fui, galera. Me candidatei à vaga, conversei com o professor, ele falou que era uma boa mesmo eu ir, porque nem todo mundo ia conseguir vaga e esse momento tinham vagas surgindo ali, eram acho que 4 ou 5 vagas. E eu e mais algumas pessoas nos candidatamos e a grande maioria não quis por conta de ser um projeto legado e tudo mais. E eu acabei passando, fiz a entrevista lá com o gerente e assim eu entrei na minha primeira vaga de desenvolvedor de software júnior. Foi uma longa jornada, assim, longa não, né, pessoal? Claro que tem muitas pessoas aí que estudam muito tempo para entrar em alguma vaga, enfim, que ela tem um sonho. Eu tinha um sonho de conseguir a minha primeira vaga de desenvolvedor júnior e foram ali 8 meses de estudo. Eu não saí do projeto do professor lá, né? Eu continuei, mesmo depois que eu entrei na empresa, eu continuei participando porque o professor me deu a minha primeira oportunidade, né? Que contou muito e fez toda a diferença para eu conseguir esse estágio. E agora eu estava de fato trabalhando em uma empresa, né? Continuei indo ali nos encontros da turma do estágio até que o estágio finalizasse, teve formatura e tudo mais. Tenho contato com o professor aí até hoje, né? Que me deu essa oportunidade, me ensinou muito. Então, assim, pessoal, o que eu tenho para dizer, né? Se dediquem, se esforcem, porque quando a oportunidade surgir, vocês vão estar prontos. Às vezes tem pessoas que estão na sua frente, tecnicamente, mas essas pessoas às vezes não vão ter aquela dedicação que você pode ter, indo atrás, indo presencialmente quando tiver que ir, aprendendo com os melhores, falando com o professor quando você não sabe. Então, assim, aproveitem. Se você está fazendo uma faculdade, eu tenho tempo para fazer, mas eu queria uma que recebesse a bolsa. Cara, faz a que tiver na faculdade, porque isso, você depois talvez vai receber um salário que aqueles R$ 200, R$ 400 você deixou de receber, não, a experiência que você teve valeu muito mais, sabe? Coloquem isso na cabeça, se dediquem e busquem todas as oportunidades que vocês encontrarem na empresa. Claro, pessoal, eu não tenho muita experiência, eu tenho 3 anos e meio de experiência. Eu tô dizendo aqui o que eu fiz para conseguir a minha primeira vaga e eu acredito que todos vocês que estão assistindo esse vídeo também vão conseguir. Torço muito para que vocês consigam. Eu sei que o momento do mercado agora não tá tão bombando tanto quanto estava na época que eu entrei, mas oportunidades vão surgir e vocês vão poder se destacar, se dedicar de várias maneiras e vão se desenvolver tecnicamente também ao longo do tempo, mesmo que algumas pessoas ali saibam muito mais do que você, elas vão te ensinar. Então busquem as oportunidades, busquem participar e se dedicar, pessoal, que vocês vão conseguir também. Valeu, pessoal! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho mais coisas bem interessantes aí para contar. Aliás, eu não fiquei tanto tempo nessa primeira empresa que eu entrei. Eu gostaria de contar mais sobre isso, talvez nos próximos vídeos. Então não percam aí, valeu? Tchau, tchau.